Será que é viável a casa que você pretende construir? Nessa aula você vai fazer junto comigo uma análise de viabilidade bem completa. Nós vamos passo a passo compor o seu orçamento, montar a sua casa e no final você vai ter um cenário realista em relação a esse sonho da sua família. Será que está distante, mais ou menos, ou vocês já estão prontos para tirar ele do papel? Antes de começarmos, eu sou o Marco Túlio Silveira, engenheiro civil e atuo gerenciando jornadas de construção de casas há 5 anos. Eu vivencio diariamente as principais dores das pessoas que querem construir e a principal, na minha opinião, é a incompatibilidade entre os recursos disponíveis e a obra a ser construída. Esse problema não surge necessariamente pela limitação financeira das famílias, mas por decisões mal tomadas desde a escolha do terreno até a concepção do projeto. E eu quero resolver esse problema te dando a possibilidade de analisar a viabilidade financeira da sua casa antes mesmo de ter o terreno. Aqui embaixo na descrição você vai baixar agora a planilha que eu utilizo e nós vamos a partir de agora entender o momento da sua família. Eu costumo dizer que o que nós vamos fazer agora é o que todo mundo deveria fazer pelo menos um ano antes de começar uma obra. Nesse momento você precisa entender basicamente duas coisas. Primeiro, qual é a sua disponibilidade de recursos próprios para investir na obra? E segundo, qual é a sua capacidade de captar recursos junto ao banco para complementar esse orçamento? Outro dado importante aqui para nós é o CUB, o custo unitário básico, que é uma referência calculada com base em dados de construtoras ao redor do Brasil, onde chega-se a valores médios para o custo por metro quadrado de construções de vários padrões. Aqui nós vamos adotar o padrão alto para residências unifamiliares, o R1. Você vai pegar a referência do seu estado. Aqui a gente tem um link para você acessar o estado de São Paulo e os outros estados do Brasil. Para Minas Gerais, o valor aqui de R$ 2.800 é uma referência que está abrangendo boa parte do estado. Então agora você tem aí o seu orçamento para a construção e 2 cenários para a sua capacidade de metragem, que nada mais é do que uma estimativa de área construída compatível com esse orçamento. O próximo passo é você montar a sua casa, criar aí um plano básico de necessidades com todos os ambientes, o pavimento em que eles se encontram e a área desejada. Aqui nessa coluna tem referências de tamanho para todos os ambientes. E você pode alterar, renomear e tudo mais. Se quiser, por exemplo, incluir o quarto 2 aqui no nível 1, se quiser, por exemplo, colocar a cozinha no subsolo, você pode fazer e aí vai alterar aqui já automaticamente as áreas de cada pavimento. Lembrando que, claro, você vai precisar editar aqui de acordo com os pavimentos aí do seu projeto. Aqui já vai ser calculada a área a construir. Essa área ela não pode diferir muito da sua capacidade de metragem. Deu para entender a lógica aí por trás, né? Então você vai tentar conceber aqui, montar um plano de necessidades que seja alinhado com a sua capacidade de metragem. Essas informações complementares também são muito importantes. A área do terreno, o perímetro murado, isso daqui para calcular o custo dos muros divisórios, que chegam a custar aí 10% do custo total da obra. A área da piscina, se houver, número de pontos de ar-condicionado, número de banheiros, se vai ter ou não aquecimento solar. Feito isso, você vai clicar aqui em rota do orçamento. Nós temos aqui algumas recomendações, que basicamente é seguir aqui a rota de A a E, onde a gente vai
amarrar aí os detalhes da sua obra. Todos esses parâmetros aqui são calculados com base no meu histórico de obras. Então eu recomendo que você não altere nada aqui nesse item A não ser que você tenha referências próprias, melhores, que se enquadrem aí no padrão de obra que você pretende construir. No item B nós temos algumas referências de custo interessantes. Você pode olhar, por exemplo, para contrapiso, porcelanato, argamassas e rejuntes. O valor é R$ 175 e nas observações tem uma explicação sobre essa referência, que no caso é por metro quadrado de pisos. E você vai adotar aí o seu padrão de obra, vai alterar aí de acordo com o que achar conveniente. Todos os itens em negrito impactam diretamente no padrão da obra. Então, nesse momento, você vai parar um pouquinho aí e alterar aí de acordo com o que achar necessário. Nos itens C, D e E estão as taxas e impostos que, se você quiser fazer a obra regular, não tem como fugir. É possível reduzir, por exemplo, o INSS. Em alguns casos, você consegue até 50% de desconto. Se quiser que eu grave um vídeo falando sobre isso, comente aqui embaixo. Também falando sobre juros de obra. Se quiser aprender a calcular quanto você vai pagar de juros em função do valor do seu financiamento, comente também aqui embaixo. As taxas que você vai invariavelmente pagar são as da prefeitura para aprovação do projeto e emissão do alvará e, ao final, a de vistoria da obra e emissão do habite. Você paga também a taxa de averbação da construção lá no cartório de registro de imóveis. É uma taxa significativa que depende basicamente do valor de avaliação da sua casa depois de pronta. Se a sua construção for financiada no pré-obra, você tem algumas taxas extras, sendo a principal delas a de registro do contrato de financiamento. Essas taxas vão ocorrer antes da assinatura do contrato. Dito isso, nós podemos dar um próximo passo na nossa análise, clicando aqui em ver orçamento. E esse é o resultado do nosso orçamento preliminar, com todos os itens que estão sendo considerados, os custos unitários de materiais e mão de obra. Aqui você pode alterar de acordo aí com o que você achar. Essas são as referências aqui do meu escritório. Os custos aqui já calculados de materiais e mão de obra e o total estimado para cada um desses itens. Você pode dar uma olhada aqui com calma, ver o que está sendo considerado, como que está sendo calculado, mas nós já vamos aqui para a fase de verificação do orçamento, para a gente ter aqui essa visão geral e ver se o orçamento está dentro do que a gente espera em termos de referências. Olha só, nós temos aqui as incidências, que nada mais são do que as relevâncias de cada um dos centros de custo em relação ao custo total da obra. Então, por exemplo, os acabamentos estão correspondendo a 4,44% do custo total da obra. E assim sucessivamente aqui para todos os centros de custo, que são bastante intuitivos para você entender, mas se quiser saber mais algum detalhe, tiver alguma dúvida em relação ao que está sendo considerado, comente aqui embaixo que vai ser um prazer te ajudar. Outra coisa que você vai avaliar aqui é a coluna situação. Se tiver tudo aceitável aqui, ok, ótimo. Se tiver acima do máximo ou abaixo do mínimo, você vai se preocupar somente se aqui na coluna verificação esse item superar 1% para mais ou para menos. Aqui, por exemplo, ficou 1,14%. Ainda está aceitável. Aqui, menos 0,14. Enfim, você vai olhar aí e se tiver alguma inconsistência, você vai procurar resolver ela. Se não conseguir, fique à vontade também para comentar, que vai ser um prazer te ajudar. E para finalizar a nossa análise, você vai clicar aqui em Dashboard. Vai abrir essa planilha com um resumo geral do orçamento. São várias informações aí para você analisar com calma. Eu vou comentar rapidamente as principais para não me estender muito. Aqui na esquerda você tem um resumo do orçamento com os custos classificados aqui do maior para o menor.
você vai dar uma olhada aqui no que foi gerado aí no seu caso, alguns gráficos com os 15 primeiros centros de custo, os top custos de materiais, os custos unitários que foram considerados, top custos de mão de obra. Aqui a curva ABC vai ter uma faixa aí para você observar, onde se concentram 80% dos custos da obra. Basicamente é o seguinte, 20% dos itens de custo vão representar 80% do custo da obra. Aqui eles vão estar organizados aí para você avaliar também. Olha só a relevância das taxas e impostos. Você tem aqui um cálculo de juros de obra de 45 mil aqui no meu caso, 22 mil de INSS, 12 mil de taxas pré-obra, enfim, você vai analisar aí o seu resultado. E vindo aqui na cabeceira, você tem o custo total de materiais e mão de obra, sem juros, taxas e impostos, gerando aqui um custo unitário de 3.404 por metro quadrado. A área construída estimada no caso de 275,5. Você tem um custo total estimado, o orçamento disponível e a diferença entre os dois, que no meu caso aqui é de 6%. Esse valor que vai gerar para nós o resultado da análise de viabilidade. Aqui nessa célula vai estar escrito o seu parecer e com base nele você vai saber se, por exemplo, com alguns ajustes é possível você viabilizar a sua obra ou se você tem um cenário mais pessimista e vai precisar pensar em outras formas de compor esse orçamento. E enfim, você vai analisar, retornar, se for o caso, na fase de planejamento, alterar algum parâmetro em relação ao padrão de acabamento. Enfim, você vai tentar diminuir ao máximo essa diferença entre o orçamento disponível e o custo que está sendo estimado. Agora me fale aqui embaixo o que você achou de tudo isso que eu falei. Para mim, se você entendeu a importância de se fazer essa análise de viabilidade antes mesmo de comprar o terreno, eu já estou extremamente satisfeito. Eu espero que realmente tenha sido um conteúdo útil e que você o aplique aí, sabendo também das limitações que tem esse tipo de estimativa. O custo real da sua construção vai depender de muitas outras variáveis que nós não consideramos aqui, mas eu te garanto que só de ter chegado até o final do vídeo, você já está na frente da grande maioria das pessoas. E a sua jornada de construção tem tudo para ser um sucesso, tá? Valeu! Eu sou o engenheiro Marcos Silveira e eu te espero no próximo vídeo.